Beleza. Bom, vamos cumprimentar aí, então, nossos convidados da noite. Temos Verno de Santa Rosa. É isso aí, tá recentemente em Santa Rosa, né, Verno? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite, o apóstolo, né? Gilberto e toda a bancada, né? Boa noite. Tem uns que a gente não lembra o nome de todos, mas Deus esteja abençoando a todos. É isso aí. Você também, Verno, e Marcelo Almeida de Venâncio, também trazendo novidades aí pra gente agora. Santa Cruz, boa noite, Marcelo. Boa noite, Nicolas. Boa noite aí a toda a equipe técnica, irmão Sérgio, Boa noite. todo o pessoal aí da bancada, irmão Verno. Que Deus abençoe todos nós aí nessa noite aí, em nome de Jesus. Certo, antes de nós arrancar aí já falando com os assuntos aí da semana, Verno, faz quanto tempo que tu tá em Santa Rosa? Faz uns 4 para 5 meses agora. É? E como é que tá a situação aí? Você tinha ido para aí, já tinha alguma coisa? Grupo familiar? Não, aqui ainda não tinha nada aqui. Sim, então Mas, tava zerado. pouquinhos aí, preparação no terreno aí, e devagarzinho a gente vai começando aí. Tá certo. E Parece que os irmãos vê que quais são os primeiros passos, irmão Verno, que tu tem que tomar quando tu chega assim na cidade. O que tu tem feito assim? Nós temos feito aquela parte ali do modelo do monte, né, da oração pelas entradas, onde Deus mostra, né? E também estamos orando para ir cumprindo ali o modelo do monte, né? Uhum. E começando o grupo familiar em casa, né? Uhum. Mas daí tem a obra para frente, aí tem mais 2 cidades lá que já tinha grupo, né? Que a gente está assistindo agora, né? Está dando assistência. Quais são as cidades, É. Santo Cristo? A cidade de Santo Cristo e Porto Veracruz. Quase na Argentina? Né? Oi? Quase na Argentina? É, quase na Argentina, ali onde já foi olhar o Porto lá. Que legal. Na semana. Que legal, mas então eu creio que a mensagem aí do encontro falava sobre o ID, né? Buscar. Deve ter ministrado um pouquinho aí, Verno. Sim, com certeza, né? Cada mensagem, né, que a gente vai escutando, a gente vai se constrangendo, né? Uhum. Tem que ir pegando pra gente, né? E a gente vê o quanto a gente ainda falha, né? Não tem... Falta muita coisa para nós, assim, né? E tem que ir se constrangendo e obedecendo, né? Para não acontecer aquilo que foi ministrado, né? Creio que foi no culto mundial aí sobre Jeremias, né? Perdão aí, a mensagem que veio essa semana aí sobre Davi, né? Que levou ele pro terraço, né? Verdade. Aquela parte, né? A gente não chega a entrar tão profundo nisso, né? Que a gente consiga obedecer antes, né, irmãos? Sim. É verdade. Está sendo uma bênção, assim, aproveitando esses grupos, né? Que já tinha ali em Santo Cristo, né? E fortalecendo eles também. Porto Veracruz é levado à livraria junto, né? Então está sendo uma bênção lá. Já tinha uns irmãos há 2 anos batizados, né? Os irmãos, os abençoados irmãos, né? Batizaram. E daí a gente tem levado a ceia também, né? Para que esses irmãos aí consigam ter essa parte também. Que legal. A Vitória que conhece Santo Cristo, né, Vitória? Conheço. Tenho família lá e agora Deus está chegando lá também. Isso é muito bom, né? Que legal, muito interessante. E aí, Marcelo? E as novidades? Santa Cruz, como é que tá aí? Como é que tá as novidades? Então, temos que só seguir o vento, né? É verdade. Espero que as novidades sejam dentro do meu coração primeiro, né? Um rompimento de fé, né? Para obedecer ao Senhor aí como louco, assim como foi Jeremias, né? E muitos outros servos de Deus aí, né? Para seguir a direção de Deus, né? Mas é só no início, depois a gente já se acrencia, né, com o chamado de Deus, né? É a primeira noite só que a gente rola para um lado, rola para o outro. Sim. Fica pensando por que eu atendi aquela ligação. Sim.
E assim como o Verno, que falou de 3 cidades, você também agora, então, administra aí, auxilia em 3 cidades também? Ou são mais? Agora sim. Mato Leitão, Venâncio e Santa Cruz. Legal. E já estou apacentando uma ovelha de Veracruz também. Sim. Iniciando algo lá, recebi um contato já essa semana. Já estamos apacentando lá uma família também em Veracruz. Você estava esperando essa mudança, Marcelo? Estava sentindo algo assim ou foi uma surpresa para ti? Não, estava sentindo e desejando ao mesmo tempo. Sim. Eu não gosto de ficar muito parado, sabe? E aqui eu estava meio assim, ocioso. Então eu sentia que precisaria mudar, mas não mudava porque eu estava, como foi falado no encontro, dormindo. Passei um período assim meio bravo de novo com os alemão aqui, e eu me fechei. E Santa Cruz quase não tem alemão, né? E aí eu tava meio amarguradinho, acho. E deixei de buscar, e tu vai, sabe, arrefecendo e jogando toda a responsabilidade para Deus, sabe? Sim. E realmente tu vai se encolhendo, né? Mas eu vim orando, a gente sabe quando a gente está assim, né? Não há criatura que não seja manifesta na presença do Senhor, né? Verdade. Mas eu vinha clamando, vinha invocando, e tem um momento do dia D, né? E foi no encontro de Chapecó. No final daquele encontro de Chapecó ali, realmente o título, né? Toda a parte, assim, dos temas, né? Desenterrando os talentos. Aconteceu assim na minha vida no final, na oração final, né, no sofá, assim, eu me derramei em lágrimas perante o Senhor, assim, e depois daquele dia ali, rompeu algo realmente dentro de mim, assim, na consagração, sabe, tudo ficou mais leve, toda a obra aqui de Venâncio, em Mato Leitão, ficou muito leve para fazer, sabe, aquela coisa de você pensar assim que é sempre os mesmos irmãos, o culto já vai, eu sei quantos vão ter no culto, sabe, aí tu já entra no culto, parece que de lado, querendo sair. Então, Mas é tudo interessante isso, rompeu. Marcelo, que você falou, porque a gente viu no encontro, né, que ou eu vou ir pro terraço, né, e Deus vai fazer alguma coisa, ou eu decido antes, né, do quebrantamento. Então, você teve a Exato. experiência de decidir antes, não esperar vir um problema, um quebrantamento, né, para ti, Deus, tá, então vamos lá. Não, decidiu antes. Quebrantamento sempre tem, né? Sim. A gente é diário, mas aquela coisa de Deus botar a mão, é melhor a gente se humilhar antes, né? Porque eu creio assim, falando já de irmãos experimentados na fé, não tem como a gente não saber que a gente está fora da visão. Não tem como a gente se enganar a si mesmo e achar que está certo, sabe? Lá no fundo a gente sempre tem esse peso assim de que sabe que está inadequado na presença do Senhor, porque o Senhor é luz e Ele expõe as trevas que há em nós, né? E Marcelo, essa oração que tu disse que algo mudou dentro de ti, tu sentiu algo em relação à aceitação de que Deus tinha o controle das coisas ou de que aquilo que tu via não era o que te devia gerar esperança? Qual foi no sentido assim daquele momento? Eu acho que mais, na verdade, aceitar que eu estava errado. Esse é o principal ponto, assim, que eu vi de eu realmente assumir a minha posição de negligente. Assumir que eu estava errado, assumir que eu estava em desacordo com a visão celestial que eu tinha recebido do Senhor. Então, a partir dali, eu vi que Deus conseguiu mover algo dentro de mim, sabe? Para que eu pudesse me chegar a Ele com intrepidez, realmente orar como se deve, buscar como se deve, sabe? E, óbvio, aí, após esse reconhecimento do meu erro, a aceitação de tudo que Deus colocou na minha mão e como está acontecendo. E, óbvio, entender que o que eu estou vivendo é consequência dos meus atos. Então, se a igreja não está funcionando, não está crescendo, porque, óbvio, eu estava dormindo nas palhas, como é que os outros vão querer ser avivados? Sim. Se eu que tenho que dar exemplo estava ali, sabe, murmurando, me questionando internamente, sabe? Então, isso aí foi o segundo ponto, eu entender que eu estava colhendo aquilo que eu estava plantando. E então eu tive que mudar o meu plantio, eu tive que mudar a minha sementeira e voltar a semear a fé, né? Voltar a regar a palavra de Deus que já está dentro de mim, né? Para que ela floresça, cresça
e resplandeça, né? Bom que deu efeito aí. Perguntar para o Sérgio, nós encerramos aí o domingo, irmão, com mensagem, né, sobre Jeremias e a situação do povo. E eu queria perguntar para ti, assim, na liberação ministerial, né, naquela pasta ali que o irmão se assenta, e às vezes é de pé, às vezes é sentado, para liberar aquilo que o Senhor tem nesses últimos dias. O irmão tem se sentido assim como Jeremias, às vezes, que não tem uma cisterna te prendendo fisicamente, mas tem uma opressão muito grande, assim, por parte de mentes, corações resistentes à liberação da palavra. Às vezes eu fico assim assistindo encontros que eu não estou presente, né? Às vezes presentes, de observar o movimento espiritual assim, e até comento às vezes, né, com os irmãos aqui, o Luciano, Vinícius, né, que é um ambiente assim hostil para a pregação do evangelho do reino, aquilo que a gente olha assim por cima, né? Como o irmão está sentindo a liberação de Deus e a dificuldade de levar a palavra do Senhor nesses últimos eventos, momentos aqui desse ano. Tem aumentado, a dificuldade tem intensificado, sim. Não só durante as pregações, mas durante os dias em que a gente está inativo no pregar. A opressão tem aumentado demasiadamente, assim. A resistência que a gente sente é uma resistência globalizada, não é ambiental somente no momento da pregação. Mas há uma resistência generalizada contra o reino e a palavra do reino. E está na hora, sim, de Deus fazer movimentos espirituais, assim, que vai mexer com a igreja, porque o povo, na grande parte, a palavra do reino não toca mais as pessoas. O reavivamento que está ocorrendo com a liberação ministerial nos últimos tempos, são poucos os que estão sendo levantados para uma sensibilidade maior na relação com Deus. São poucas pessoas. Mas a resistência é geral. A resistência é geral. Porque as pessoas já vão com a predisposição para ouvir a mesma coisa. Vai falar que a gente tem que se negar, que vai falar que tem que deixar de se amar, que tem que viver para Deus, que eu tenho que me esquecer, sabe? E, na verdade, toda a pregação de Deus, o conteúdo não muda, a variação de abordagem é que muda. Mas Deus repete, porque não foi assimilado e não foi cumprido ainda. Então, a opressão é generalizada e a ambiental, às vezes, é muito hostil mesmo. Bom, Vitória, como é que está aí no YouTube? Já vou ler os comentários, só queria lembrar daquela foto da excursão que a gente teve, se a gente puder ir tem foto? preparando. Vamos colocar a Enquanto foto isso, aí. eu vou ler os comentários, tá? A Simone Santos trouxe ao encontro do final de semana. O Senhor nos trouxe algo que está sendo esquecido. Precisamos despertar, nos render, praticar. Que Jesus mostre qual é a direita do barco quando agimos em comunhão com Ele. As coisas fluem. Também temos aqui outros comentários, o Álvaro Cruz, né? O Senhor deu a dica hoje, antes no grupo familiar do material O Bem, a imitação da vida, que é o cristianismo do mero conhecimento que imita a vida, que é a prática da palavra. Também José Henrique, eu creio que o melhor lugar que devemos estar é na presença do Senhor Jesus. Também temos aqui, Mários dizendo, estamos na imitação da vida, socorre-nos, Senhor. E o Álvaro também, o amor do Senhor nos constrange. É maravilhoso servir a este Pai misericordioso. Isso aí, nos comentários. Tá certo, eu vou. É a foto, então? Vamos lá. Aí, passo os nossos patrocinadores aí para vocês. A gente tem que dar uma guardada. José, solta aí quando tiver Excursão para na tela. Isso aí, excursão de Cachoeira para Novo Hamburgo. Fazia tempo que a gente não botava uma foto aí. Essa daí foi pelejar, teve promoção até no final, mas tá aí, ó. Viu só? O ônibus foi cheio, tá aí. Não é a van do Álvaro, esse. As pessoas pensam que pode ser a van do Álvaro. Não é a van do Álvaro, isso é uma excursão maior. É isso aí. Muito legal a excursão. Foi lotado o ônibus. Estava pensando que no encontro, né, ali foi falado sobre 5 verbos foram falados ali. Foi
o ide, o buscai, o trazei, o amai, e também um pouco sobre o roubará, né? E Heriberto, algum desses verbos aí, ou o conjunto deles falaram contigo e tu pode compartilhar aí com a audiência sobre esses verbos citados aí no encontro de Novo Hamburgo. Todos eles, né, Bruno? Sim. A mensagem foi muito ampla, essa mensagem da sexta-feira, né? E o Senhor falou comigo sobre todos esses temas. Sim. A acomodação é uma coisa que é contrária à ação, né? Que é o sentido do verbo, de sempre a gente ter uma ação. Sabe que nessa vida do reino a gente fica sempre naquele dilema, né? Faço algo, faço na carne. Não faço, estou acomodado. Sim. E aí a gente fica assim, vou fazer, não vou fazer, vou fazer, não vou fazer. Mas dentre tudo isso, irmão, no final de semana eu queria juntar com esses 5 verbos uma expressão do sábado que me tocou bastante, que é alma petrificada. Tá? Alma petrificada, aquilo ali entrou no meu coração. Sim. Porque Deus é um Deus em movimento, e quando fala em verbo, fala de ação. Desde o começo diz a palavra, né, que o verbo estava com Deus para realizar todas as coisas, né? Que Deus é um Deus de movimento. E eu tenho refletido desde o sábado sobre alma petrificada. E Deus disse que Pedro era uma pedra para edificar a igreja, mas não que ele deveria ter um coração petrificado, insensível para ouvir a palavra do Senhor. E eu digo assim que as mensagens do Ministério Apostólico, uma revisão, né, que foi solicitada para mim fazer, do aperfeiçoamento dos santos, junto com a cura da lepra, e agora eu estou recomeçando a leitura de um ramo digno da seiva. Sim. Está me destruindo por dentro, Bruno. Muita coisa assim, olha, eu descobri pensamentos, compartimentos dentro do meu coração de resistência à palavra de Deus, que eu não pensava que existiam essas coisas ainda dentro. Porque a gente vê assim, fui no encontro, ouvi a palavra, o Senhor me iluminou e tal. Mas essa iluminação, ela pode ser muito superficial, sabe? Às vezes a gente coloca uma lâmpada dentro de um quarto, mas embaixo da cama tem uma caixa com uma coisa dentro e a luz não chega ali. Verdade. Se a pessoa não pegar aquilo, tirar debaixo da cama, abrir e puxar aquele outro compartimento que está lá dentro. Então eu vi que o meu coração é uma caixinha de surpresas e verdadeiramente a palavra estava certa quando diz que mais enganoso do que todas as coisas é o meu próprio coração. Aí eu chego a uma conclusão. Eu posso nessa vida deixar muitas coisas para trás, mas nunca a meditação e acompanhar a palavra de Deus em todo o tempo. Porque eu nunca sei quando eu estou enganado, porque se eu estou enganado eu não vou saber, porque eu já estou no engano. Mas uma coisa é certa, acompanhando tudo aquilo que o Senhor libera é certeiro. O Marcelo compartilhou aqui um pouco, né? Uma hora ou outra essas coisas explodem dentro da gente, né? E a palavra já vem para colocar o coração da gente de volta na ordem do Senhor e os verbos de Deus funcionar, né, na nossa vida, para que a nossa vida também tenha movimento assim como Deus tem, né? É um vento. Sim. É verdade. E Marcelo, nem toda disciplina no momento parece ser motivo de alegria, né? Uma passagem que a gente tem, o culto mundial também trouxe sobre isso, né? Deus, ele não quer nos destruir. A própria palavra disciplina, ele vai nos disciplinar. Se a gente é indisciplinado, ele vai nos deixar disciplinado, né? Esse ponto que o Heriberto estava falando ali da palavra é muito importante, porque nessa experiência que eu tive, eu passei por isso, sabe? Sim. Aonde tu vai substituindo a meditação na palavra pelas mensagens, sabe? Pelo acompanhamento do fluxo do inédito. E isso não é legal. Isso não traz, assim, aquela intimidade pessoal da minha alma com Cristo, sabe? E foi uma das coisas que eu percebi que quando Deus rompeu algo e que eu voltei para a meditação da palavra, para as primícias, não só as primícias, mas durante o dia, né? Quando tem um tempo, tu voltar. Eu estava fazendo um estudo sistemático de todo o Novo Testamento e eu fui me afastando disso. E quando eu voltei para esse estudo sistemático, e aí a gente, quando Deus rompeu, a prova tem que ter mudança, né? Então a gente voltou a fazer uma edificação de líderes aqui em Venâncio, com os líderes de grupos familiares. A gente está meditando no material
do kit do presbitério. E a primeira mensagem já falava para a gente meditar no modelo do monte e nas 2 cartas da igreja de Tessalônica. Sim. E é incrível, assim, quando tu vai para aquela palavra ali de Tessalônica e tu fica parado olhando para aqueles versículos e como Deus, assim, te ilumina de coisas assim, sabe? Que tu para, tipo assim, de ficar só dependente da revelação do ministério da palavra através de uma mensagem ao vivo ou de um encontro. Mas tu passa a ter a tua revelação com Deus ali e um guiar diferente, e isso realmente motiva, renova, traz esperança, dá fé, sabe, para você encarar o dia a dia, né, que está muito opressivo, muito dificultoso mesmo, né? Então, esse ponto, a gente voltar para a palavra é imprescindível para mostrar aquilo que está escondido, como o irmão Alberto trouxe, no nosso coração, pontos de engano de achar que eu não preciso mais, né? Então, isso foi muito importante na minha experiência, sabe? Foi decisivo. Meditação na palavra, né? Vendo assim o compartilhar do Marcelo, do Heriberto, a gente vê a importância de um vaso estar sempre na mesa, né? Tá sempre na palavra, tá sempre recebendo a vida do Senhor. Porque não tem como uma pessoa ser iluminada, assim, nessas 2 questões que foram trazidas, né? Se ela não estiver sempre na mesa recebendo luz para que ela veja, né, os problemas que estão dentro dela, os compartimentos escondidos, igual o Heriberto trouxe, né? Então, uma pessoa que não se alimenta, ela nunca vai ter a chance de passar por essas situações, né? De ser iluminada pelo Senhor. E eu queria perguntar para o Verno, assim, Verno, quais são as tuas experiências, assim, de ser iluminado realmente pela palavra do Senhor e talvez ser curado de pontos que tu nem sabia, talvez mais que tu tinha dentro de ti? Assim, o livro Cura da Lepra, né, que é um livro bom, né, ele é bem fininho, para quem não gosta de ler, né, meditando assim de dia e escrevendo e orando, né, e cheguei a sonhar uma noite assim, né, que eu tava todo leproso, né, pegou profundo assim, né, que eu cheguei a ver assim por dentro, né, de um braço, né, que eu tava todo oco, né, sabe quando você vê um animalzinho assim que apodrece, fica só aquela mosquinha, né, que apodrece toda a carne fora, né, então assim tava dentro de mim, né, né, foi bem assustador até assim, né, acordar e ver aquela cena assim. Então realmente é meditar assim para a gente conseguir reconhecer, né, a falha da gente, pedir perdão, se humilhar, né, reconhecer que Deus nos colocou num lugar, né, que é o ministério certo, né, que a gente já não tem mais dúvida disso, né, tirar se alguma coisa ainda tem que tirar, né, porque Deus nos chamou para esse ministério, né, e esse ministério ele é real, né, ele é espiritual, né, e hoje o Senhor me fez assim olhar e perguntar, né, sobre Abraão, né, que desceu para o Egito em certa vez, né, e daí tem umas mensagens apostólicas que diz que ele não devia ter descido para o Egito, né, que Deus estava enviando ele para Canaã e não para descer para o Egito, né, mas a fome, né, e todo aquele sofrimento fez ele descer para o Egito. Então nós olhar para a nossa vida hoje, se de alguma forma, né, a gente não desceu para o Egito também, né, e agora tu tem que sair, né, do Egito e voltar, né, para o caminho, né, então tem as mensagens vêm trazendo essas perguntas para a gente, né, e não é raso isso, né, irmãos, isso é bem profundo isso, né, é algo que aconteceu para mim, assim, né, claro que tem algo a mais, né, que é muito particular, né, que não dá nem para falar na internet, né, para todos, né, Sim. Mas é isso que acontece, né, as mensagens fazem a gente às vezes ir lá no fundo, né, e ver o que tem de errado. É verdade, o que o Marcelo estava compartilhando antes da busca dele, assim, me fez parar para pensar. Eu já entrei assim em uma rotina onde eu deixei o Espírito Santo, a voz interior, de lado, acompanhando somente as mensagens, porém eu parei de fazer aquilo, de buscar os nossos infinitos materiais que a gente tem, vários livros, vários seminários,
isso foi acabando comigo. Aí, esses tempos, eu voltei a ler o material A Injustiça da Parte de Deus, que ele estava pedindo para mim fazer isso, porém, enfim, eu fiquei mais confortável em ficar acompanhando só as mensagens. E eu vi, meu Deus, quanta riqueza que tem para trás, seminário. Enfim, você entra na TV Menoral por assinatura, vai para as mensagens antigas. Gente, aquilo lá não foi liberado só para aquele momento, né? Não, agora a gente vai acompanhar só o que sai no ao vivo. Claro, tem que acompanhar, essa é a nossa manutenção diária, porém, isso que o Marcelo falou é importantíssimo, né? Tu ter rotinas ali de estudo, enfim, consultar o Espírito para ver o que ele tem para trazer para ti através dos materiais da editora. A gente escuta tantos milagres, enfim, mudanças, né? Você também acho que tem uma experiência parecida. Eu tive desta forma, né? Estava só acompanhando mensagem de edificação e parei de consultar os outros materiais que são materiais base, cura interior, enfim. Isso vai fazendo mal para mim mesmo, né? Enfim, achei interessante até resolver marcar esse ponto aí do Marcelo. Que legal, Boa. ouvindo o culto mundial, então falar um pouquinho, né, sobre ali na época de Jeremias, né, enfim, que o povo não ouviu o profeta, né, e enfim, veio o cativeiro, ficou 70 anos no cativeiro, o povo, né, enfim, sofreu, imagina, 70 anos na escravidão. E Sérgio, para nós o que representa, assim, esse cativeiro é ir para o mundo, é sair da igreja, é ir para o Egito, né, assim como o Verno dizia, ou são várias hipóteses, o que representa aí essa resistência nossa, né, essa rebelião aí, o que representa esse cativeiro aí nos dias de hoje? É o julgamento de Deus, porque o cativeiro foi o cumprimento de um julgamento, né? Claro que hoje, na nova aliança, não tem tempo hábil para fazer um julgamento de 70 anos que vai pegar 2 gerações. Sim. Né? Hoje não é mais assim. Mas Deus vai decretar, né, julgamentos sobre pessoas, já está fazendo isso, não em forma coletiva, mas já está fazendo isso por coisas que as pessoas até esqueceram que erraram contra Deus. Né? Porque eu sempre nas pregações, assim, e eu lembro de muitos anos que Deus disse para mim assim, rebelião é tratado com dureza. Problemas de pecado de mãos, eu sou mais misericordioso. Deus falou isso comigo uma época. Sim. Né? Então, o que eu vejo assim que Deus está tratando isoladamente alguns casos é o problema da rebelião, sabe? Sim. Nesse momento assim, mas todos os nossos erros e desvios vão ser tratados de maneira que Deus vai aperfeiçoar os santos, né? Porque tem muitas pessoas que não estão sofrendo nenhum dano aparente, mas por dentro estão vivendo o inferno, sabe? Uhum. Interessante, estava pensando na rebelião, ela está ligada à religião com a rebelião. Pensando agora no próximo encontro nosso aqui em Cachoeira do Sul, né, onde o tema é a letra mata, né, mas o amor edifica, né, que representa um pouco a religião, né, que mata o conhecimento, enfim. Está ligado um pouco religião e rebelião e vice-versa? O conceito de rebelião está muito ligado à concorrência com Deus. Tu tem que analisar esse ponto na tua vida. Sim. E só que as pessoas, quando ouvem concorrência com Deus, acham que a pessoa vai lá ter um encontro de parear Deus para ver quem é o mais poderoso. Não é isso, né? A concorrência com Deus é você ocupar a tribuna de agir como Deus. Sim. A rebelião é o seguinte, é contra a unção de Deus, não é contra os seres humanos, né? É contra uma unção, que é a presença da vida divina e da autoridade divina. Então a pessoa despreza completamente o mandamento e faz tudo como ele quer, né? Então isso é uma concorrência com Deus, porque isso aí vai dar desordem no reino, isso não vai edificar o reino, o testemunho do Senhor cai por terra, uma série de coisas assim que Deus fica desonrado e blasfemado na comunidade por causa do comportamento de concorrência dos crentes.
né? Porque eles são independentes de Deus. Eles fazem o que querem, né? A vontade de Deus não existe para eles. Existe que na sua afeição ele está em primeiro lugar. É só isso o problema. Sim. E o... Ok. Nosso tempo aí foi Passa rápido. rapidinho, né? Certeiro, hein? Não, eu acho interessante que o livro A Cura da Lepra fala que quando a rebelião contra a autoridade, sempre o desejo é relacionado com a posição e nunca com a função, né? Todo mundo quer estar e ser, mas nunca pagar o preço de desaparecer, né? Para ser lembrado por Deus, né? E visto por Deus e ter suas palavras, né? Suas ações honradas por Deus, mas sempre quer a posição, né? Que é o ser e o ter as coisas. Jesus disse, né? A boca fala do que o coração está cheio, né? Então eu tenho que olhar o que eu falo e o que eu penso, porque o que eu penso eu falo. Sim. E, às vezes penso e não falo, né? Depende do meu temperamento, né? Porque se eu sou um sanguíneo, eu vou pensar e vou falar. Agora, se eu sou... Nem vai pensar, né? Nem vai pensar agora. O sanguíneo nem pensa. É. Pois é, mas é isso aí, né, povo? Depois. Tá certo. Legal. Tivemos mais um podcast aqui para vocês, ao vivo, hoje, 28 de julho. Vamos ter que entregar o nosso momento aí. Um recado legal aqui do Vitor Boa, vamos Silva, lá. lá de Novo Hamburgo, o presbítero, disse, ó, Olha aí. Novo Hamburgo com um ônibus fretado rumo à Cachoeira no dia 2 Opa. do 8. Ó, que Então, no legal, devolver a sábado. visita aí, que legal. Isso. Sejam E bem-vindos. O pessoal que for participar pode ir comentando ou pode comentar lá no vídeo que tem no Pão de Judá ou no Instagram da Igreja Cachoeira do Sul, se você vai, se você não vai, se você vai assistindo online e vai compartilhando para os contatos também. Boa, é isso aí. Um vídeo bacana, hein? Uma collab do Pão de Judá, Igreja Cachoeira do Sul. Compartilha lá nos seus stories com seus amigos e vamos este final de semana para o evento aqui em Cachoeira do Sul, sexta e sábado. Legal, Novo Hamburgo está vindo. Tomara que mais igrejas venham, os irmãos de O carro Caçapava, se juntem. eu acho que vai vir, pelo que Opa, eu vi, Agudo legal. também. É isso aí. É o pessoal da nossa micro aí, né? Isso aí, micro-região Quem 01. tá descendo aí de fora do Rio Grande do Sul também pode deixar um alô, um comentário. Porque desce, né? O pessoal vem de Santa Catarina. Acho encruzilhada também, o pastor desce e estava comentando Opa. alguma coisa também. Legal, legal. É verdade, ele falou, sábado é mesmo. é dia dos grupos, fazer uma isso troca. aí, fazer o Fazer grupo uma aqui. troca. Vai ser aqui em Cachoeira, então. Rua Dessa Automérica, também, ele 344. tem 3 opções de condução, ele me falou. Parece que é 16. Hoje, hoje eu pensei assim que talvez venha gente do exterior do Paraguai também, né? Que legal. Conexão internacional aí, né? Tá crescendo a igreja lá na Nova Santa Rita. O Ibirubá já lançou um presbítero internacional, né? Viu só? Viu, Sérgio? Viu só? Tá importante aí. Pode vir coisa boa? Pode, até já saiu alguma coisa de Birubá já. Tá certo. Agradeço aos presbíteros convidados aí. Muito obrigado, Verno. Amém? Tá terminando já? Tá. O Verno conhece Birubá, Nicolas, também. Que tal? Privilégio. Quero que Deus abençoe a todos, né? E quero lembrar também que tem um grupo virtual aí em Dom Pedrito, né? Que eu tinha esquecido. É verdade. Os irmãos lá também, né? Amém. Amém? Oração a todos. Muito obrigado, Verno. Isso aí, Marcelo, Venâncio Barra Santa Cruz. Amém. A gente agradece aí a oportunidade de estar sendo edificado mutuamente aí com o compartilhar do corpo de Cristo, né? A gente que E agradece. deixar uma reflexão assim para todos, né? Às vezes a gente pensa muito na rebelião, né? Mas a rebelião, na verdade, ela é só a expressão da nossa natureza que está dentro de nós, que é rebelde, né? Eu tenho que entender que eu sou rebelde. A rebelião não vem, ela está dentro de nós, né? Então, como a gente precisa tratar essa natureza para que ela não se manifeste, né? Nessas últimas horas que é tão decisivo agora, né? A gente não pode nadar e morrer na praia, né? É hora de pisar no pescoço do Amaleque e puxar as pernas, assim, que nem mata-galo. Forcar ele. É isso Deixar aí. ele mortinho.
Boa Carlos, dica, você Nicolas. viu na sexta-feira aí, em nome de Jesus. Amém. Mato Leitão, Isso Santa Cruz, Venâncio Aires, vamos estar tudo junto aí reunido. Boa, legal. Obrigada, Marcelo. Até sexta, então. Sérgio, muito obrigado. Boa noite, Deus abençoe a todos aí.